Lançado em julho de 2019, o Ryzen 3600 foi um ícone da sua geração. Com a nova arquitetura Zen 2 e 6 núcleos e 12 threads, custando consideravelmente mais barato do que seu irmão, o 3600X, ele era um processador muito interessante, porque fazia frente aos processadores da Intel em jogos e fazia muito bonito em aplicações de produtividade ou eventualmente para quem queria fazer uma live. Hoje nós vamos estar revisitando esse lançamento de quase 3 anos da AMD para entender como é que ele se sai em 2022. Apesar do peso de quase 3 anos nas costas, o Ryzen 3600 ainda tem especificações extremamente atuais. Ele tem bastante memória cache, tem 6 núcleos e suporta SMT, diferente do seu irmão mais básico, o Ryzen 3500, que é apenas 6/6, e por conta disso, as especificações dele atendem muito a qualquer jogo lançado até hoje. Quando nós colocamos em comparação com os processadores mais novos, ele tem as características, por exemplo, para enfrentar os novos Core i5 e até mesmo o Ryzen 5600X. Porém, nós sabemos que a arquitetura Zen 2 não é uma arquitetura tão eficiente, especialmente no que diz respeito a jogos. O single thread é consideravelmente mais baixo do que os processadores mais novos e por conta disso ele acaba ficando um pouquinho para trás quando nós falamos no cenário de jogos. Entretanto, ele ainda é um processador muito capaz e por conta disso eu decidi trazer aqui para vocês hoje para nós fazermos algumas comparações seguindo os meus últimos vídeos. O último vídeo que eu lancei, eu comparei o i3 12100F, que é um dos processadores que está ganhando muito espaço no mercado. Pelo seu bom custo-benefício, é um processador relativamente barato, existe uma versão com vídeo integrado e que você pode colocar em qualquer placa-mãe das novas séries da Intel. E comparei com o Xeon 2666V3, que é um processador que muita gente está procurando por conta de estar custando muito barato e com uma boa placa-mãe adquirida lá na China, ele acaba saindo um kit muito mais em conta, até mesmo do que o kit com o Core i3. Em termos de preço, o Ryzen 5 3600 está mais ou menos entre o i3 12100F e o i5 12400F, e um bom tanto mais barato do que o Ryzen 5 5600X, pelo menos quando a gente olha no mercado nacional. E por conta disso ele acaba atraindo muitas pessoas como uma porta de entrada para a plataforma M4, que está prestes a ganhar novos processadores e que as placas-mães são muito baratas e muito compatíveis. Adquirindo a placa-mãe certa em um kit com o Ryzen 5 3600, você pode fazer upgrade até um Ryzen 5 5950X se você quiser no futuro. Eu não costumo indicar essa ideia de fazer upgrade no futuro porque muitas vezes isso é algo que não se consolida, o pessoal pega nessa história de eu vou trocar esse processador mais pra frente e acaba nunca trocando. Então o nosso ponto aqui hoje é entender como que o Ryzen 5 3600 está hoje comparado com os CPUs mais atuais, comparado com os processadores custo-benefício que a gente trata aqui no canal, e entendermos se vale a pena adquirir uma plataforma nova com ele, ou até mesmo para quem já tem ele, se vale a pena migrar para uma outra plataforma em busca de mais desempenho. Eu vou deixar a conversa de preços e o que compensa e não compensa para o final do vídeo. Sem mais delongas, vamos entrar direto nos benchmarks, já falando sobre os benchmarks sintéticos. Vou deixar aqui na tela para vocês as especificações das bancadas de teste e todos os gráficos que eu colocar para vocês vai ter uma bolinha indicando a diferença de desempenho em percentual em relação ao i3 12100F, que eu considero que é um dos processadores mais interessantes para quem quer adquirir um kit novo hoje em dia. Então, vamos lá. Começando por CPU-Z no teste single core. No CPU-Z, o Ryzen fez 516 pontos contra 660 do i3 12100F. Então, um dos maiores trunfos da Intel nessa 12ª geração é o seu single core, que chega a fazer frente aos processadores como o 5600X, desde já o Core i3. É um processador interessante por conta desse desempenho, porém com o Ryzen tendo 2 núcleos a mais, obviamente essa diferença de 21% não vem a tirar a diferença no multicore, aonde o Ryzen fez 4.107 pontos, foi o suficiente para passar o i3 por mais de 20% na pontuação multicore. Quando passamos para o Cinebench R15, o Ryzen conseguiu uma diferença de mais de 30% de desempenho, fazendo 1.578 pontos contra 1.210 pontos. Em se tratando do Cinebench R20, a diferença foi de 12,2%, com 3.592 pontos contra 3.201 pontos. Claramente, por esse resultado, nós podemos aferir que os Core i3 conseguem um desempenho maior em cargas AVX. O Cinebench R20 é um teste praticamente todo AVX e
Já tínhamos mostrado, por exemplo, comparado com o Xeon, como que o i3 recupera fôlego, mesmo tendo muito menos núcleos do que os Xeons, quando se trata de cargas AVX. É o mesmo caso que nós estamos vendo aqui, o i3 sendo mais eficiente por núcleo do que o Ryzen, porém não foi o suficiente, de novo, para tirar essa diferença de 2 núcleos a mais. E agora vamos entrar então nos benchmarks de jogos. Eu sempre começo falando sobre Shadow of the Tomb Raider, que é um jogo que usa bastante multicore. E por conta disso, eu imaginava que o desempenho do Ryzen ia pelo menos se assemelhar ao do Core i3 nesse jogo. O que nós temos na verdade é uma média de cerca de 9% a menos em todas as métricas, em que em frames mínimos ele fez 98 contra 108 do i3, em percentil 95, que é a nossa medida de estabilidade que esse jogo dá nos resultados finais, ele fez 102 contra 111 do i3, e a média dele foi de 143 contra 158 do Core i3, 9,5% a menos de desempenho na média. Um ponto que eu chamo atenção nesse teste é que o Ryzen não conseguiu bater o Xeon em nenhuma das métricas, o que torna o Xeon um processador muito interessante. Entretanto, o Ryzen conseguiu esse resultado de desempenho com um consumo elétrico mais baixo e o resultado é bastante equiparável. A questão mesmo fica por conta do preço, que acaba puxando para o lado do Xeon em relação ao Ryzen 3600. Passando para Forza Horizon 5, esse foi um dos jogos que o Ryzen mais sofreu. Como nós já vimos no meu último teste, esse jogo tende a utilizar muito bem poucos núcleos da CPU. Ele ainda responde ao aumento de núcleos, mas não tanto quanto outros jogos. Por conta disso, em frames mínimos o Ryzen fez 23% a menos de desempenho com 107 versus 139 do i3, 80 FPS de percentil 99, o que indica uma fluidez bem mais baixa, são 36% menos frames do que os 125 frames por segundo do i3. E, na nossa média, nós tivemos 135 contra 171 frames, 21% a menos de desempenho, a favor, é claro, do i3. Então, pessoal, no Forza o resultado foi bastante mais complicado aí para o Ryzen e nós vamos discutir isso logo mais. Mas, por enquanto, vamos seguir aqui na nossa suite de benchmarks, que inclusive integraram alguns jogos novos. Passando então para Hitman. Hitman 3 tem um benchmark chamado de Dortmund, e esse benchmark ele é um benchmark bastante pesado para a CPU, que consegue fazer uso de múltiplos núcleos e que responde bem a aumento de cache e banda de memória. Nesse benchmark, o Xeon 2666V3 já tinha brilhado contra o nosso i3 12100F, e o Ryzen não deixou barato. Ele conseguiu um resultado mínimo muito maior do que o i3, com 45 FPS contra 32, uma diferença de 40% a mais de desempenho. Esse foi o teste que o Ryzen saiu melhor de todos. Quando nós passamos para o percentil 99, nossa medida de fluidez, o Ryzen consegue bater o i3 por 3 FPS, o que são 9%, uma vez que o FPS do i3 foi bem mais baixo. Só que não foi o suficiente para bater o Xeon 2666, que fez 42 FPS. A média ficou muito próxima do Xeon, praticamente margem de erro, mas 5,5% a mais do que o i3, então mais uma vitória do Ryzen 3600 em um jogo que faz bem uso de múltiplos núcleos, algo que o nosso Ryzen tem de sobra quando a gente compara com o i3, que é apenas 4 núcleos. Vamos entrar agora nos nossos novos jogos da nossa suite de testes, e eu vou começar com Civilization 6, um jogo de estratégia que tem um benchmark incluso que ajuda bastante a comparar CPUs. Um dos benchmarks que ele tem é justamente o benchmark de inteligência artificial, que mede quanto tempo os processadores levam para processar cada turno do jogo. Então, ao invés de olharmos para uma média de FPS nesse caso, nós vamos olhar para uma média de tempo de turno, que indica quanto tempo que o processador precisou processar até rodar um turno da CPU no jogo. Quando nós olhamos essa métrica, o Ryzen levou 6,98 segundos para processar cada turno, contra 6,66 do i3. Então o i3 acabou sendo mais rápido para processar um turno de Civilization 6, uma diferença de 4,6% de desempenho. Vou dizer que isso me surpreendeu um pouco, porque eu achei que Civilization 6 usasse muito bem múltiplos núcleos, o que obviamente iria favorecer o Ryzen, porém não foi o caso. Na sequência eu trago para vocês mais um jogo de tiro, Metro Exodus, que é um jogo muito bonito, muito graficamente intensivo, mas rodando no alto em 1080p vira um excelente benchmark para nossas CPUs. Nesse jogo nós temos o percentil 99 e a média do percentil 99 já calculados pelo próprio jogo no final do benchmark. E as métricas foram muito parecidas aqui entre as duas CPUs, com o Ryzen fazendo 75,3 frames por segundo de percentil 99, 2,6% a menos do que o i3, que fez 77,3. E a média foi de 140,3 FPS para o Ryzen,
6,6% a menos do que os 150.1 FPS do i3. Então nós temos aí um resultado bastante equilibrado, bastante próximo, nada que destitua o desempenho do Ryzen comparado com o jovem Alder Lake, o i3 12100F. E para finalizar o nosso benchmark, eu trago um jogo que nós sabemos que os testes dele são bastante single core. Muita gente às vezes me pede CSGO, mas eu já falei que CSGO não é um benchmark que eu costumo fazer porque a variabilidade de frames é muito alta, é um jogo muito ultrapassado, a engine dele é muito ultrapassada e ele pesa muito em 1 ou 2 núcleos da CPU. Para trazer algum resultado aí que se assemelhe com esse peso, mais no single core, eu estou trazendo agora então o benchmark embutido de Far Cry 5. Mais uma vez rodando em 1080p com os gráficos no alto, nós temos um resultado muito legal para comparar CPUs, especialmente no que diz respeito ao desempenho single core delas. E nesse caso, nós tivemos nos frames mínimos 88 para o Ryzen contra 95 do i3, uma diferença de 7,4%. Interessantemente, a estabilidade do Ryzen foi mais alta, então esses núcleos a mais foram colocados para trabalhar, mesmo em um jogo que faz menos uso de múltiplos núcleos. Nós tivemos 1,1% a mais de desempenho, margem de erro, mas 85 frames contra 84 do i3, e na média nós tivemos 111 frames contra 122 do i3, são 9,1% a menos de desempenho. Como eu sempre digo para vocês, eu gosto de rodar um pouquinho de Call of Duty Warzone nos meus testes de CPU. Então, coloquei para rodar uma partidinha no saque, todos os gráficos no máximo, menos a questão de motion blur, menos o depth of field e o ray tracing em 1080p, que é um cenário onde nossa GPU fica extremamente subutilizada, nós conseguimos extrair muito bom desempenho das CPUs. O Ryzen 5 3600 conseguiu uma média aí na faixa de 110, 112 FPS, que é uma média muito legal, porém houve alguns pequenos engasgos durante o gameplay. Eu comecei a triar esses engasgos que foram algo que também aconteceu com o Xeon 2666V3 e que muitas pessoas disseram, mas a sua GPU está quebrada, o clock dela fica variando. Pessoal, a variabilidade no clock da GPU é justamente um reflexo da CPU não conseguir empurrar os frames necessários. Nos testes que eu fiz, eu consegui reduzir esses engasgos, reduzindo a qualidade das texturas, o que acaba comprovando as minhas suspeitas. Eu imaginava que esses engasgos que aconteciam no jogo eram justamente por conta de asset streaming, que é quando o jogo está carregando alguma coisa da memória para a placa de vídeo, e a CPU precisa descompactar e eventualmente processar esses assets, esses objetos, esses arquivos de textura. Quando eu jogo com as texturas no máximo e todos os detalhes no máximo, a CPU acaba tendo mais trabalho em fazer esse serviço de carregar, descompactar, processar e enviar para a placa de vídeo. E aí acontecem esses pequenos engasgos quando você está atravessando o mundo, quando você está andando pelo mundo do jogo. O i3 foi o processador que menos sofreu com esses engasgos, porém também aconteceram nele. No Ryzen 3600 foi um pouco menos do que no Xeon, e o Xeon foi o que se saiu pior nesse cenário, muito provavelmente por ser algo que acontece em 1 ou 2 núcleos apenas da CPU, nesse caso ficando aí melhor no processador que tem o desempenho single core mais alto, e pior no processador que tem o desempenho single core mais baixo. Pois bem, galera, esses foram os resultados que eu obtive nos meus testes com o Ryzen 3600. Esse é um processador que muita gente tem, muita gente usa até hoje. Ele está com seus 3 anos de idade, mas como vocês puderam ver, o desempenho está extremamente alinhado com processadores mais modernos. Tirando um ou outro teste que nós tivemos de fato aí uma diferença mais de 10, 20% de desempenho, a maioria deles nós temos o Ryzen com um desempenho muito similar ao Core i3, que é um processador bem mais moderno, acabou de ser lançado, tem o single core super mais alto, tem o clock bastante alinhado com ele. Então assim, é muito interessante nós vermos esse resultado, mas eu gostaria de comentar um ponto aqui com vocês. Para quem não sabe, os processadores Ryzen, desde suas primeiras gerações, são bastante sensíveis à latência e clock de memória RAM, ou seja, à banda de memória como um todo. Isso não é diferente para o Ryzen 5 3600, porém, obviamente, a cada nível de processador isso se torna mais exacerbado, Se você tiver um processador com mais núcleos, ele precisa ainda mais de banda de memória. E eu decidi refazer alguns desses testes, 2 especificamente, com memórias melhores. Os testes iniciais que eu fiz com as memórias da Netac que eu usei nos outros 2 kits, rodando em 3.200 megatransfers por segundo, em 16, 18, 18, 38 de latência, a mesma latência que eu costumo utilizar nos meus testes com Ryzen que eu já utilizei no passado. Por conta disso, para manter tudo mais ou menos alinhado, eu decidi fazer os testes com essas memórias. Acontece que eu tenho aqui no canal esse conjunto de memórias da Patriot, que são memórias DDR4 4400 CL18
com os timings secundários um pouquinho mais altos. Os processadores Ryzen, eles não só gostam de clock alto na memória, como eles não gostam de clock muito alto na memória. E eles dificilmente bootam com clocks muito altos, porque o controlador de memória deles acaba não conseguindo escalar. Você tem algumas opções para ajustar, mas muitas vezes, dependendo do processador, dependendo da placa-mãe, você não consegue extrair o clock máximo das suas memórias RAM. No meu caso aqui não foi diferente. Porém, o melhor resultado que eu consegui foi com o XMP2 dessa memória, que ela tem um segundo perfil, que é 4.267 megatransfers por segundo, com CL18 e as latências secundárias mais baixas, então ela fica 18, 22, 22, 45. Ainda são latências secundárias relativamente altas, mas com o clock alto, com o FCLK da CPU ajustado para o máximo, que é 1900, e com o clock do controlador de memória rodando em 1x2, eu consegui extrair um desempenho mais interessante, especialmente em Forza, que foi um dos resultados mais baixos que nós tivemos aqui comparado com o i3. Então, fica a indagação aí, muitas vezes o pessoal que cobre esses processadores Ryzen acaba utilizando memórias muito boas e não deixam isso claro. Ou em outros reviews, em outras comparações, eles acabam ficando com a performance inferior por conta de usar memórias mais simples. Acontece que eu acredito que quando nós comparamos um kit, é importante nós falarmos essa informação e explicarmos o porquê de escolher uma memória mais simples ou uma mais cara. Essa memória aqui, com o preço dela, é possível você comprar provavelmente uns 2 ou 3 kits de memória 3200 da Netac e você ficaria com mais quantidade, ou eventualmente 2 kits de memória 3600 que não vem a ser muito melhor do que a 3200, porque os timings delas também são mais altos. Tem uma discussão ao redor disso, não é tão simples assim, vou pegar a 3600 ou a 3800 megatransfers, mas aí você vai ver ela é CL20, CL21, CL22, não adianta muito. Essas memórias aqui são 4400, elas custam bem mais caro e elas fazem sim esse conjunto entregar mais desempenho. Mas não é justo nós compararmos o i3 com as memórias da Netac com o 3600 com as memórias da Patriot. São memórias muito mais caras e encarecem o conjunto. Então é importante nós termos isso em mente. Então, apenas a efeito de informação, eu trago aqui para vocês os resultados de Forza Horizon 5 de novo agora com as memórias da Patriot e de Shadow of the Tomb Raider. No Forza Horizon 5, o Ryzen 3600 subiu os frames mínimos de 107 para 127, um aumento de 18,6% de desempenho. O percentil 99 pulou de 80 frames por segundo para 109, uma diferença de mais de 36% de desempenho, apenas trocando as memórias RAM e usando o perfil XMP dessa memória da Patriot. Deve ser possível ajustar os timings manualmente, apertar mais eles ainda e a CPU ia desempenhar ainda melhor. E quando nós passamos para a média de frames, nós temos 135 frames com os 3200 megatransfers, 157 frames com os 4.266 megatransfers por segundo, uma diferença de 16,3% de desempenho. Então, pessoal, quando nós estamos falando do desempenho com memórias melhores, o Ryzen acaba saltando muito mais próximo, especialmente nesse cenário do Forza Horizon, com o i3 12100F. O ideal seria nós compararmos o i3 com esse tipo de memória aqui e entender se isso extrai algum desempenho extra dele, ou eventualmente o i5 12400 eu ainda não testei com essas memórias. Então, eu vou perguntar para vocês têm interesse que eu refaça os testes do i3, dessa vez utilizando memórias 4266 ou 4400 megatransfers por segundo, para trazer para vocês essas informações? Se vocês tiverem interesse, deixa aqui nos comentários. Se tiver bastante comentário pedindo, eu vou refazer os testes e vou trazer o i3 e o i5 Alder Lake e eventualmente todos os testes do Ryzen 3600 com a memória com clock mais alto, para nós compararmos e entender o impacto do clock de memória nesses processadores novos da arquitetura Alder Lake, beleza? E seguindo para Shadow of the Tomb Raider, que foi um jogo que o Ryzen perdeu por uma margem bem menor do i3, nós temos um resultado bem mais apertado entre a memória 3200 e 4266. Os frames mínimos subiram de 98 para 99 fps. Menos de 1% de diferença, algo aí que podemos falar que é margem de erro. Quando nós falamos do percentil 95, a subida foi de 102 para 104 fps, 2%, margem de erro. E enfim, na média, 143 para 147 fps, 2,8%. Então, houve um aumento consistente, porém extremamente inconsistente com o aumento de preço dessas memórias. Nós estamos falando de memórias que custam vezes mais caro do que os modelos baratos. Vale a pena investir essa diferença de preço? Eu acho difícil.
Eu acho que vale muito mais a pena investir em um kit melhor, que eventualmente tenha menos a dependência de memórias RAM mais caras, do que efetivamente gastar tanto dinheiro com módulos de memória top de linha, só para você extrair aí algo que vai variar entre 1 e 35% de desempenho. Essa variação muito grande me desagrada e mostra que a CPU muitas vezes está subutilizada. Mostra até mesmo que alguns testes que a gente vê na internet acabam sendo invalidados, porque tem processador que se beneficia mais de alguma característica da memória do que outros. Então eu trago para vocês esses números de forma separada e pergunto para vocês se vocês querem ver os outros processadores também utilizando essas memórias top de linha. E assim eu encerro por aqui os testes do Ryzen 5 3600. Pessoal, a minha leitura sobre esse processador é que ele ainda é um processador muito interessante até hoje. Ele desempenha muito bem e a AMD tem um trunfo gigantesco com a plataforma M4, que é justamente o fato de que placas-mãe extremamente baratas funcionam muito bem com o Ryzen 3600, eventualmente o 5600G, que tem um desempenho de CPU muito parecido com o 3600. São processadores com muitos núcleos, são processadores que estão com um preço interessante comparado, por exemplo, aos mais novos da Intel, especialmente se nós considerarmos que eles têm esses núcleos a mais e que têm um bom desempenho até hoje. Essa dependência do desempenho do Ryzen 3600 com memórias RAM de alto desempenho me incomoda um pouco. Isso não é exclusivo do 3600, pessoal, e para quem compra um 5600X com essas memórias mais básicas, vocês estão perdendo desempenho considerável da sua CPU por usar memórias RAM com clock baixo ou eventualmente com clock alto, mas latências mais altas ainda. Isso é uma realidade na plataforma AMD e não tem nada que faça com que isso deixe de ser verdade. Alguns jogos são menos afetados, outros jogos são mais afetados. Vocês viram Forza e vocês viram Tomb Raider. São dois extremos nessa comparação. O fato é que mesmo com as memórias mais lentas, ainda assim é um processador muito interessante e que desempenha muito bem na maioria dos cenários. Agora a questão que fica é, vale a pena comprar um kit novo com o Ryzen 3600? Hoje o Ryzen 3600 custa aqui no Brasil, novo, cerca de R$ 1.200. Sobe um pouquinho, uns R$ 100 a mais se você quiser pegar o modelo Box, que vem com cooler. Porém, com esses R$ 100 eu diria que você compra um cooler melhor do que o que a AMD manda. Enfim, fica a critério de quem está comprando se quer com o cooler original ou se prefere pegar um aftermarket, um cooler de torre, que vai acabar tendo um desempenho um pouquinho melhor e gastar ali mais ou menos o mesmo preço. Quando a gente parte para o AliExpress, nós temos algumas opções do processador novo na faixa de R$ 980 e usado na faixa de R$ 800. Como muitas das pessoas que me acompanham sabem, esses processadores costumam passar sem taxa, e mesmo os modelos usados, o processador tem um ciclo de vida muito longo, e dificilmente um processador de 3 anos atrás vai vir a ter algum problema de desempenho no curto prazo. Então, pegar esse processador de R$ 800 usado pode ser uma boa opção para quem quer entrar na plataforma M4. Uma placa-mãe igual a que eu usei aqui na bancada, que é a Asus B450 TUF Pro S, é uma das melhores placas-mãe para a plataforma hoje em termos de custo-benefício. Obviamente, existem modelos melhores, existem modelos que suportam PCI Express 4.0, especialmente as B550 e X570, que são placas-mãe mais caras, porém pelo VRM da B450 Pro S, ela é uma placa excepcional. Ela consegue utilizar qualquer Ryzen até o 5950X em estoque, sem problemas de aquecimento. Isso já foi testado pelo próprio Gabriel Ferraz, que está sempre me ajudando aqui nos vídeos do canal, e ele constatou que a placa-mãe é muito robusta em termos de entrega elétrica e aguenta qualquer Ryzen até o 5950X. E por conta disso, você tem uma ampla gama de processadores que você pode trocar se você acredita que vai fazer um upgrade no futuro. Atualmente, especialmente com essa queda recente do dólar, o Ryzen 5600X pode ser adquirido novo no AliExpress por menos de R$ 1.100, e o salto de desempenho é muito grande. O 5600X é um processador que, com as memórias certas, ele é mais rápido do que o i5 12400F. E eu já fiz o teste do i5 aqui no canal, vou deixar o card aqui para vocês, se vocês quiserem dar uma lidinha aí e entender como é que saiu esse processador novo da Intel. E, com essa pequena diferença de preço, a mesma placa-mãe suportando o 5600X, vocês conseguem aí um kit muito interessante. Porém, obviamente, é importante observar essa questão do desempenho das memórias RAM. Não adianta o processador ser mais rápido se ele vai sofrer gargalo por conta do clock ou da latência das memórias, e os Ryzen são muito afetados por isso. Então, pessoal, essa é a minha indagação sobre o custo e sobre o que compensa. Se vocês forem pegar aqui no Brasil o 3600,
eu vou sugerir para vocês que vocês mudem de ideia e peguem o i3 2100F. Ele é um processador mais fácil de manter alimentado em termos de memória RAM, mesmo as memórias mais simples tiram um bom desempenho dele, melhor do que os resultados com AMD, aparentemente. Ele vem com um cooler box que mantém ele em temperaturas razoáveis, apesar de bater lá seus 80 graus, ele não chega a sofrer thermal throttling, e para quem tem medo desse tipo de temperatura, pessoal, as CPUs atuais não se autodestroem. Elas não pegam fogo, elas não queimam sozinhas. Se ele chegar numa temperatura muito alta, ele vai diminuir tanto o clock dele que seu PC vai ficar parecendo um Celeron, mas ele não vai queimar sozinho, a menos que você arranque o cooler do nada e o dispositivo antitérmico dele falhar ou qualquer coisa assim. Vocês podem ficar tranquilos, o cooler box da Intel não é nenhuma maravilha da engenharia ou algo do gênero, mas ele dá conta do i3 2100F. E com um custo na faixa de R$ 810 aqui no Brasil, pagando à vista, mesmo as placas-mãe um pouco mais caras acabam compensando pelo desempenho extra e você não precisa gastar mais com memórias RAM. Eu vou até deixar um vídeo aqui para vocês dos resultados do teste que eu fiz com uma placa-mãe H610 da Asus, que é uma placa-mãe bem simples, mas que deu conta do i5 2400F com muita tranquilidade. E sem abrir mão da expansibilidade. Slot NVMe, suporte a memórias até 3200, que é o limite suportado pelo i3, enfim, o suficiente para você extrair o máximo de desempenho do processador, sem precisar gastar muito, sem precisar pensar em refrigeração, sem precisar pensar em muitas coisas. Não só isso, o i3 gasta menos energia do que o 3600, como vocês puderam ver nos testes com jogos, e eu acho que é uma solução mais interessante para quem não está disposto a fazer uma importação. Para quem quer pegar do AliExpress, Ryzen 5 5600X com uma placa-mãe super barata me parece o kit mais acertado. E aí vocês podem pegar a diferença de preço do kit com i3 com uma placa-mãe que custa mais caro e eventualmente comprar módulos de memória melhores para você extrair mais desempenho do seu Ryzen 5600X. Esse é o conteúdo que eu tinha para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e deixar um joinha. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no meu próximo vídeo. Valeu!